Muito boa tarde, hoje dia 3 de janeiro de 2025, estamos de volta com mais um Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. Hoje a gente vem trazer informações aí para vocês, primeiro programa do ano, já vamos iniciar falando sobre as decisões das questões fiscais, com relação aí ao nosso governo, nossa economia, comunicação entre governo e mercado financeiro e o índice de confiança empresarial. Muito boa tarde, André. Opa, Lucas, tudo bom? Vamos lá. O que motivou a gente a discutir um pouco esse ponto? Tem uma reportagem no InfoMoney, no dia de hoje, que tem a seguinte chamada: Questão Fiscal, Comunicação e Segurança. Quais são os desafios do governo Lula em 2025? Primeiro ponto, a questão fiscal ou reforma fiscal, ela foi implementada, foi gerida ali a partir de setembro de 2024. Levou-se mais ou menos 2 meses e meio para ser divulgado. Quando veio a divulgação, veio uma divulgação de uma reforma fiscal que o mercado financeiro viu como insuficiente e ainda soltou, ao mesmo tempo, o governo federal abrindo mão de receita, que era a questão do imposto de renda. Isso pegou muito mal no mercado financeiro, em função de que, se tu está fazendo uma reforma fiscal, tu está precisando controlar melhor as tuas despesas e não abrir mão de receita. O segundo ponto, que é a questão da comunicação do governo, também está ligada à questão fiscal. Foi muito mal divulgada, organizado essa informação junto ao mercado. Né? Poderia ter sido feito em separado, primeiro o pacote fiscal, para depois ter inserido essa questão de abrir mão, o governo federal, de recursos financeiros em função do imposto de renda pessoa física. Tá? Então, essa questão de comunicação é uma questão que está sendo falha ao longo de 2024 e esperemos que 2025 ela seja corrigida ali por parte do governo federal, né? Porque isso tem impactos em credibilidade, previsão de curto e médio e longo prazo, com dados econômicos e com o funcionamento da economia em si. Tá? A questão da segurança é uma questão que também está internamente relacionada com atrair investimentos, consumo e ter uma atividade econômica. Você ter um governo que preza pela segurança pública, isso até como forma de atrair recursos estrangeiros esqueci o termo, turismo. Né? Então, a forma de você atrair pessoas tendo um país seguro, tu atrai mais, mesmo que o Brasil tenha crescido em número de turistas no ano passado. Né? Só que se a gente olha também essa rebobinada do jornal online, né, do InfoMoney, ele vem já com algumas informações muito ruins. Né? E como que o governo vai gerir essa comunicação? Diz o seguinte: questão fiscal, comunicação e segurança. A outra fala do preço médio da gasolina subiu 9,39% no acumulado de 2024. A outra vem uma informação do Banco Central: saída de dólares do Brasil em 2024 foi a terceira maior da série histórica. Tá? Tem uma outra ainda, uma informação do Banco Central: reservas internacionais caem 8,46 em dezembro, maior queda da série histórica. E o Brasil acumula fluxo cambial negativo de 24,31 bilhões em dezembro até o dia 27, conforme informação do Banco Central. Então, é muita informação ruim, muita informação desencontrada do governo, né, frente aos meios de comunicação. E aí eu te pergunto, Lucas, como que esse conjunto de informações ruins, como que isso vai impactar a questão do índice de confiança empresarial? Como que essas empresas vão se planejar, se organizar para o ano 2025? Essa é a pergunta que eu te faço. André, na verdade, assim, tudo isso converge para um cenário de falta de confiança, né? De desconfiança no futuro próximo que a gente está hoje, né? E para o período de 2025, a gente até vinha analisando já desde o início do mês de dezembro que o cenário para 2025 ele seria bem desafiador, não só pelo âmbito de taxa de juros, de inflação e de desenvolvimento econômico do país, mas no contexto geral. Né? A gente teve aí, então, só explicando para vocês brevemente o que é o índice de confiança empresarial, né? Ele agrega dados de sondagem de indústria, transformação, serviços, comércio e construção, né?
para trazer aí um panorama de qual é a situação, a opinião dos empresários perante a nossa economia. Né? Ele é descrito, né, como um antecipador dos rumos da economia num curto prazo, tem abrangência nacional com periodicidade mensal, né, e a sua série vem aí desde janeiro de 2001 sendo captado. Ele é composto por 2 índices, então, tá, pessoal? A gente tem a situação atual empresarial e a expectativa empresarial futura, né? Então, o que isso significa, tá? Ele vai captar qual que é a percepção dos empresários no momento atual e também a expectativa para os próximos períodos. O que a gente teve aqui para o mês de dezembro, finalizando o ano, houve uma queda de 0,1% nesse índice. Tá? E o que contribuiu de fato para tudo isso? Tá? Até era para ser maior essa queda, entretanto, com relação à parte que mede o índice de situação atual, ele teve dados um pouco acima do esperado, melhores do que o que era esperado, no caso, por questão do aquecimento da economia no final do ano. Né? Houve aí um certo desempenho um pouco melhor e acabou compensando a expectativa para o futuro agora, né? Para o início de 2025. Já vinha se falando, como eu comentei antes, que a expectativa era que seria bem desafiador e se confirmou com o índice de expectativa futura dentro do índice de confiança empresarial. O que a gente tem e pode ressaltar aqui, esses dados foram divulgados pelo próprio FGV, IBRE, né? E ele diz o seguinte: se por um lado os empresários têm reportado sinalização de demanda aquecida, retratando o ritmo favorável da economia brasileira, por outro lado, a piora nas expectativas disseminada entre os setores sugere que 2025 será um ano mais desafiador. De novo, confirmando o que a gente tinha falado em análises anteriores, aí até no mês de dezembro a gente tinha comentado bastante, a expectativa aí para o ano 2025 vai ser bem desafiadora. A gente tem taxa de juros que já, se confirmar, para final de 2025 está beirando os 15% ao ano, taxa Selic. Dólar, expectativa é que ele fique acima de R$6. Então, isso aí vai trazer um impacto muito grande na parte dos custos das empresas, né? Então, eles vão ter que precificar o seu produto, o seu serviço e repassar isso para o consumidor final. Então, aquela pessoa que diz, a taxa de câmbio elevada para mim não importa, não significa nada na minha vida, não vai ter impacto porque eu não sou importador. É aí que o pessoal se engana, né? Porque a taxa de câmbio elevada, ela vai impactar na economia como um todo. Ela pode não repercutir no teu bolso nesse mês, mas no mês que vem, com certeza, ela vai dar impacto lá na prateleira do supermercado onde é que tu está comprando teus produtos e serviços. André. Então, assim, na tua ótica, essa dificuldade do governo se comunicar melhor com o mercado, as informações ruins que são divulgadas, né, de reservas internacionais, taxa de juros, taxa de câmbio, né? A gente sabe que, historicamente, o governo federal, quando se aproxima da eleição, ele ainda gasta mais ainda do que ele costuma gastar. Então, a gente tem uma sinalização para as empresas que elas vão precisar se organizar melhor financeiramente para conseguir passar esse ano 2025 com menos sufoco, podemos dizer assim. Concorda com isso? Concordo, sim, André. É exatamente essa a análise que a gente tem aqui, que tem que passar tanto para os nossos clientes aí que a gente tem como consultoria e também para o mercado como um todo. Você tem que se organizar o máximo possível. Se num cenário normal já exige um comprometimento e uma organização, não só financeira, mas no planejamento empresarial como um todo. Agora que a economia está dando esses sinais de que vai ser mais complicado, vai ser mais rígido, e vai trazer mais dificuldades no âmbito de custos, principalmente, as margens de rentabilidade para as empresas acabam se tornando menores. E se você tem uma margem menor e, por exemplo, eu precifiquei o meu produto, mas não considerei todos os custos implícitos, você vai, muito provavelmente, acabar fechando o mês empatando ou no negativo. Então, é nesse momento aí que você tem que olhar para a tua situação financeira, rebalancear tudo, reprecificar o teu produto, o teu serviço, para aí sim você garantir que você vai ter receita suficiente para manter os teus custos, manter a tua empresa operando e conseguir garantir aquela margem, mesmo que exprimida, de retorno positivo que se mantenha do início ao final do ano.
Ok, então o fato econômico, a economia da conjuntura vai ficando por aqui nesse primeiro programa de 2025. Muitos virão pela frente e esperemos que nessa trajetória do ano 2025 a gente traga informações mais calmas e mais Positivas. harmônicas, né, para todos, tanto para o consumidor quanto para as empresas também. Né? Grande abraço, fui!